Bom dia! Não sei como você passou essa semana, espero que passou muito bem e que hoje, olhando para trás, talvez pode falar: Deus tem sido muito bom, Deus tem me abençoado essa semana. Deus é bom e Deus com toda certeza nos abençoa em todos os momentos, às vezes até de forma que nós nem conseguimos perceber. A palavra de Deus fala em Gênesis 24, versículo 1, sobre Abraão. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Mesmo com a idade, Abraão olhou para trás e falou: sim, fui muito abençoado. Fomos também abençoados por Deus? Talvez olhando para trás não enxergamos nada. Precisamos parar, precisamos nos concentrar e olhar o que Deus tem feito na nossa vida. O que Deus fez para você nessa semana? Livramento, talvez Ele deu uma vitória numa coisa que você estava esperando faz tempo. Talvez Ele mostrou que te ama através de uma pessoa. Talvez Ele cuidou da tua plantação regando ela. Talvez Ele mandou uma palavra de encorajamento. Deus tem sido bom. Às vezes nós esquecemos. Por isso é muito importante parar, olhar para trás e falar: Deus tem sido bom. É muito importante parar de vez em quando e relembrar daquilo que Deus tem feito. Para isso servem as festas da igreja. Nessas festas a gente se encontra e fica lembrando daquilo que Deus tem feito. Nessas festas a gente fala para os nossos filhos isso que Deus fez. E nós também queremos, gratos, olhar para Deus e adorá-lo. Nós queremos contar aquilo que Deus tem feito, queremos agradecer. Não vamos nos cansar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos exaltar Ele pelas bênçãos recebidas. Amém? Queremos orar e agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado pelo cuidado dessa semana. Obrigado pelas vitórias, conquistas, pela proteção. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, nós te bendizemos como Deus nosso, como um Pai nosso que nos cuida bem e que sempre faz mais do que nós merecemos. Faz muito mais do que nós pedimos. A gente sabe que pelos erros que nós fazemos, merecemos nada, só o castigo. Mas mesmo assim, o Senhor, com sua grande misericórdia, nos abençoa e nos dá graça, nos dá as bênçãos. Muito obrigado, queremos te agradecer, queremos te louvar. Tem sido fiel, mesmo nesse tempo difícil, mesmo nesse tempo de quarentena, o Senhor tem sido fiel, tem nos abençoado. Muito obrigado, te louvamos e também queremos abrir nosso coração para a mensagem. Queremos ouvir a Tua voz falar. Queremos que o Senhor fale, queremos que o Senhor nos ensina, nos instrua. O Senhor tem total liberdade de ministrar nosso coração. Abençoe cada um de nós, abençoe nossa igreja e que a Tua palavra possa assim fazer o efeito e possa mudar a nossa vida, que possa cumprir o propósito para o qual foi enviado. Em nome de Jesus. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e as tiver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, as tiver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, tu é teu lidar, é pesado a cruz que tens de suportar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias
conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizer quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizer quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Gostaria de trazer uma mensagem baseada na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o 27. Diz assim o texto: Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-a em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui temos algumas dicas de qual é a religião verdadeira aos olhos de Deus. Se a gente faz uma pergunta para um cristão, qual é a religião verdadeira? Provavelmente ele vai dizer, é o cristianismo. A gente pergunta, e o que envolve, que prática tem no cristianismo? Para você ser um bom religioso, você tem que ir no culto, você tem que participar das atividades da igreja, da programação. Provavelmente é uma resposta parecida com essa que nós vamos ter. Se a gente pergunta para uma pessoa de outra religião, qual é a religião verdadeira, ela vai dizer, a religião verdadeira é a minha, a que eu sigo. Então existe uma variável. No aspecto humano tem muitas religiões e cada um acha que a sua religião é a verdadeira. E nós temos aqui a religião que Deus ele diz que é a verdadeira. Então vamos aprofundar um pouco no que esse texto nos ensina sobre essa religião que é verdadeira aos olhos de Deus. O primeiro ponto que eu separei para nós compreendermos melhor esse texto, ele tem o seguinte título: a verdadeira religião, ela não é violenta. Então a verdadeira religião não faz uso da violência. Nesse contexto que temos histórico que envolve essa passagem, os judeus ali, eles tinham um grupo chamado Zelotes, que era um grupo de pessoas radicais, assim, extremistas, que usavam da violência para promover, entre aspas, a justiça de Deus naquela sociedade. Eles atacavam as pessoas do Império Romano, pessoas importantes, eles atacavam usando a violência e achando que assim eles eram instrumentos da justiça de Deus. Quando a gente entende esse panorama histórico breve dessa parte ali, você já entende por que o texto
começa a dizer para que você não venha se irar, por que ele diz que a ira humana não produz a justiça divina, né? Então, nesse quadro, quando olhamos a história, já conseguimos entender melhor esse texto. Então, esse grupo ele era forte entre os judeus. Tinha pessoas que achavam que a verdadeira religião era essa religião violenta, de propagar a justiça de Deus por meio da violência. E o texto vem totalmente ao contrário, dizendo que não, que a ira humana ela não produz a justiça de Deus. Então, a verdadeira religião, sem dúvida nenhuma, ela não é violenta, não é violenta. Né? Embora nós possamos ver no próprio cristianismo aqui no Brasil, muitas pessoas usando da violência, seja com palavras, né? Às vezes não é uma violência explícita de fazer algum mal físico para alguém, mas muitas estão usando da violência com palavras, em discursos, em ideologias, né? Então a gente vê isso, e essa não é a verdadeira religião. Então que possamos também refletir nisso. O segundo ponto que esse texto aborda e que eu gostaria de destacar é que a verdadeira religião, ela envolve prática. Ela não envolve apenas o ouvir, mas ela envolve prática. Então, naquela época também tinha alguns rabinos judeus, alguns pensadores, que eles defendiam que o entendimento, o saber, ele era muito mais importante que a prática em si, né? Então, eles supervalorizavam o conhecimento, e isso é problemático para o cristianismo, né? Para exercer aquilo que Jesus ele nos manda e os mandamentos de Deus. Isso é problemático. Se você sabe, mas não faz, né? Que diferença isso faz na tua vida? Nenhuma. E esse pensamento era forte naquela época e também é hoje, né? Muitos estudam e acabam enchendo a cabeça de conhecimento, mas a vida não muda, não tem nada de diferente na vida, não tem nada prático. E a verdadeira religião, ela precisa ser prática. O texto compara aquele que apenas ouve como alguém que se olha no espelho e logo sai e esquece a sua aparência. Nós sabemos que naquela época os espelhos eles eram um pouco diferentes do que conhecemos hoje, né? Hoje é um espelho que você se vê perfeitamente, né? Você enxerga perfeitamente a sua aparência, a sua roupa, seu cabelo, tudo você enxerga. Naquela época já era um pouco diferente, né? Não era tão nítido o espelho que eles possuíam, e também não eram todos que tinham acesso a um espelho, né? Eram apenas as pessoas mais favorecidas. Então, provavelmente, naquela época, tinha muitas pessoas que não lembravam da sua aparência, porque não tinham acesso a um espelho, não podiam olhar a sua aparência com frequência. Então, provavelmente, eles se esqueciam da sua aparência. E se nós não praticamos a palavra de Deus, nós tendemos a esquecer ela, né? Se constantemente nós não praticamos, nós só ouvimos e não praticamos, nós vamos esquecendo e até chegar de modo como uma pessoa que faz tanto tempo que ela não olha a sua aparência no espelho que ela nem lembra como que ela é. Então, assim é essa figura que ele usa, né, para exemplificar aqueles que não praticam. Então, se nós não praticamos constantemente essa palavra, vai ocorrer que nós vamos esquecer dela e dos seus ensinamentos. E isso é muito problemático, né? Então, não adianta apenas nós conhecermos a palavra, mas nós temos que praticar ela, né? Não adianta você conhecer a Bíblia inteira, vários versículos de cor e saber citar um endereço e um número, um capítulo, um versículo, tudo, se você não praticar, né? Então, devemos praticar, estudar, sim, muito bom estudar. E quando você estuda, você entende que é preciso a prática junto. Então, que não vamos ficar aqui supervalorizando o conhecimento e valorizando a nossa mente, dizendo que sabemos saber tudo, né? Mas que possamos humildemente aceitar essa lei que nos foi dada e começar a praticá-la. Então, esse é o segundo ponto. A verdadeira religião, ela envolve a prática. E não é apenas prática de atividades religiosas, mas é uma prática que envolve aquilo que Deus ele nos manda fazer, aquilo que Ele nos ordena fazer. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar é que a verdadeira religião
ela envolve o cuidado. Ela envolve o cuidado para com o ser humano. Então, a verdadeira religião, ela não é violenta, ela não fica só na fala, ela tem uma ação, ela tem uma prática e ela envolve o cuidado. Então, naquela época, tinha pessoas que eram escanteadas na sociedade, que elas não tinham valor, né, não tinham direitos, que no caso era o órfão e a viúva. Eles não tinham direito, né, eles ficavam à margem da sociedade naquela época e eram menos favorecidos, né, em tudo. E o texto diz que a verdadeira religião, a religião que é pura, né, que Deus considera verdadeira, é cuidar dessas pessoas, é cuidar do necessitado. Hoje em dia, mudou um pouco nessa situação, nós temos viúvas e temos órfãos que às vezes têm bastante recurso, que têm direitos, hoje a justiça ampara essas pessoas, né? Tem alguns ainda que se aproveitam dos outros, né? Então não é só apenas órfãos e viúvas que são necessitados. Hoje nós temos um quadro um pouco diferente, temos órfãos que não são necessitados e viúvas que também não são necessitadas. E esse quadro ele mudou em parte, né? Porque hoje a justiça ela ampara um pouco mais essas pessoas, mas também temos órfãos e viúvas necessitados hoje, né? Mas isso varia um pouco, né? No contexto que você vive. No contexto que você vive, pode ser outro grupo de pessoas que ele é o mais necessitado, que ele é um grupo que não tem direito, que ele é um grupo escanteado, marginalizado pela sociedade, né? Então, cabe a nós pedir esse discernimento para Deus e ver quem que realmente está precisando de ajuda, quem verdadeiramente está passando, né, por necessidade, que não tem direitos, né? Então, que possamos também pedir discernimento para Deus de quem que nós devemos ajudar, quem verdadeiramente está precisando, quem mais está precisando nesse momento, né? Infelizmente, quando você se propõe a ajudar e cuidar de alguém, tem pessoas que vão tirar proveito de você, que vão querer tirar tudo que você tem, né? Se dá a mão, que é o braço, é aquele ditado, né? Então, nós devemos também ter esse bom senso e entender que esse cuidado ele não é apenas um assistencialismo. Eu vou dar um dinheiro lá, vou dar isso ou aquilo, mas é um cuidado diferente, é um cuidado que ele é um mandamento para nós, né? Nós devemos praticar isso, cuidando do próximo, mas que possamos desenvolver meios para que essa pessoa ela possa também caminhar com suas próprias pernas, que ela possa vir a ser uma pessoa independente, né? Não vamos também ajudar os outros para eles ficarem sempre dependendo de nós, que isso não é uma ajuda significativa, né? Então precisamos que Deus ele nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ver quem verdadeiramente está mais precisando à nossa volta, né? Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, próximo da nossa igreja, que possamos ajudar quem precisa, né? E nesse contexto em que estamos vivendo hoje, né, com o coronavírus, ele tem potencializado muitos problemas que já existiam antes na sociedade, na igreja. Ele está sendo um acelerador, um grande acelerador, né? Ele está fazendo com que tudo piore rápido, né? Aquele que era necessitado está ficando mais necessitado, aquela igreja que só vivia de culto, ela está tendo problema porque não tem mais a possibilidade de fazer um culto ao vivo, e as pessoas vão se afastando, né? Então temos que repensar várias coisas com isso, né? Repensar qual que é o nosso cuidado. Será que como igrejas temos feito alguma coisa pelos outros? Ou a nossa religião é só vir na igreja, a nossa religião é só fazer atividade para cristão? Será que nós temos pensado no necessitado, né? Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, também no Novo, nós vemos que Deus ele não gosta que os necessitados sejam negligenciados, que eles sejam deixados de lado, né? E nesse livro aqui de Tiago é muito forte essa questão entre o rico e o pobre, aquele que tem condição e aquele que é necessitado, né? Deus ele é um defensor dessas pessoas, não tem ninguém para defender elas aqui na terra, né? Que possamos nós se atentar a essas pessoas e ser instrumentos de justiça para essas pessoas, né? Não por meio de violência ou por ideologias, mas por meio da nossa prática, obedecendo a palavra de Deus e cuidando dessas pessoas. Então, que possamos, como igreja,
parar de falar um pouco, parar de dizer, eu concordo com isso, com aquilo, com tal ideologia, com tal pessoa, com isso, né? E vamos praticar um pouco aquilo que tem na Bíblia, aquilo que Deus ele nos pede. Né? A Bíblia é bem grande, com certeza vamos levar um bom tempo para praticar tudo que nela nos ensina. Né? Vamos errar, vamos tropeçar, mas temos que persistir nessa prática, que possamos nos atentar, seja na nossa família, ou quem está próximo a nós, quem está precisando de ajuda, quem está precisando de cuidado. Né? Sabemos que agora, nesse momento que vivemos, isso é muito mais forte e muitas pessoas estão precisando de ajuda. Né? E está na hora de nós, como igreja, sair um pouco dessa cúpula, né? que se formou em volta muitas vezes das igrejas, em que só atendemos aqueles que são cristãos, só fazemos coisas para os cristãos e aqueles que são marginalizados ficam de lado. Né? Muitas vezes nem se sabe que existe uma igreja naquele bairro, porque a igreja não faz nada, a igreja só é fechada em si mesma. Então, a verdadeira religião, ela não se resume a culto, a programação de igreja. É muito importante o culto? É importante. É muito importante a programação? É importante. Mas a raiz, o cerne da verdadeira religião é outra coisa. Né? É ser uma religião que cuida. Então, a verdadeira religião para Deus é essa. Ela não é violenta, a justiça não é produzida por violência, mas a justiça é produzida pelo cuidado ao próximo. Assim, a justiça de Deus ela é manifesta na sociedade, através do cuidado com o próximo. Que possamos refletir se nós, como pessoas, como cristãos, estamos praticando a verdadeira religião aos olhos de Deus, ou estamos apenas fazendo coisas baseadas no legalismo, naquilo que aprendemos do homem. Possamos sempre pensar nisso, né? Que nossas ações manifestem a justiça de Deus, a glória de Deus nesse mundo. Que você pense a respeito disso, reflita, e que possamos, daqui para frente, buscar a praticar cada vez mais essa palavra que nos foi dada, que é tão rica, tão profunda, né? Sabendo que o que agrada a Deus é um pouco diferente do que às vezes nós entendemos como sendo o cristianismo. Né? Então, não vamos ser violentos, seja no nosso falar, não vamos ficar só falando e não praticando, né? Que possamos botar a mão na massa, possamos agir e ser diferentes e que possamos também cuidar do necessitado. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada um. Então, finalizar, eu vou fazer uma oração. Você feche seus olhos. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pelas dicas, pelas orientações que o Senhor nos deixou nela. Que possamos, nesse país, fazer a diferença como cristãos, como igreja do Senhor. Que possamos ser pessoas que praticam aquilo que o Senhor nos pede. Não vamos ser pessoas violentas, mas pessoas que cuidam e agem nessa sociedade de maneira prática, levando a Tua palavra, o Teu nome, fazendo o Senhor conhecido. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guiando e colocando cada vez mais esse anseio, essa vontade em nós de praticar a Tua palavra, que é poderosa, que é transformadora e que tem poder para transformar todo esse país, toda essa nação e todo o lugar que ela chegar, Deus. Que o Senhor nos ajude, esteja conosco nesse tempo e possamos ser luz aqui onde estamos, Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Espero que você seja impactado pela palavra de Deus e consiga praticar ela cada vez mais. Esse é o desejo do meu coração e de nós como igreja. Então, que Deus o abençoe e tenha um bom domingo, uma boa semana. Amém.